Sejam bem-vindos mais uma vez a um bate-papo aqui nosso doce, fraterno, felizes por estarmos juntos aqui mais uma vez, saudáveis, com a nossa fé à frente de todas as dificuldades para refletir com vocês hoje sobre um assunto extremamente atual, extremamente importante e relevante para todos nós médiuns, que é como exercer a nossa mediunidade no mundo doente. Você sabe que a gente, para quem não está aqui conectado e não sabe, a gente não troca muita figurinha antes de fazer essa live para ter o efeito surpresa de ambos os lados, né? E você está falando muito do que eu vou falar agora do pessoal da abertura, né, da nossa live, porque no mundo doente, essa doença varia conforme o prisma que a gente olha, né? Você tem a doença da ganância, que para mim é uma doença horrorosa do ser humano, né? Que quanto mais tem, mais quer, enfim, que é tudo para si, é tudo no próprio umbigo, e aí isso traz transtornos como a fome mesmo hoje, que a gente tem essa desigualdade horrorosa. A própria pandemia que traz, eventualmente, quando a gente não faz tudo que a gente pode fazer, desde que a gente possa fazer, traz as doenças físicas que talvez não estavam previstas na nossa programação kármica, talvez, não sei. A questão da doença, do preconceito e da intolerância, que traz um mundo extremamente mais triste, né? Pessoas muito tristes, muito abaladas. O radicalismo na polarização das opiniões, que era mais ou menos isso que você estava comentando aí, né? Que traz uma questão importante de ansiedade, de transtornos emocionais. E tem um monte de coisa que pode desdobrar num campo vibratório bem denso ao entorno da gente, né, Sérgio? E aí, assim, eu acho que esse é o desafio, da gente refletir de como que a gente consegue, num cenário tão doente, não adoecer, né? Desde que isso, é claro, não esteja na nossa programação kármica, deixando claro que é porque a gente está sendo certinho que a gente não vai ficar doente, não é isso, mas não, se a gente puder evitar, né? Exato, se a gente puder evitar, e aí acho que essa é a deixa que eu queria para entregar a palavra na sua mão e para você dar o seu boa noite para os nossos irmãos e para a gente seguir adiante com as suas reflexões a respeito da mediunidade no mundo doente. Meus queridos, boa noite. Como disse o Márcio, a gente não é combinado se não é teatrinho, porque a gente não tem... a gente guarda mesmo para ter um pouco de surpresa, né? Senão, talvez vocês consigam sentir isso. A gente deixa... Foi um tema sugerido, a gente deixa para vir aqui para trocar, para ser um bate-papo, para a gente poder se surpreender e pensar, refletir com vocês. Quando a gente fala... o Márcio fala desafio, o tema proposto hoje é o desafio da mediunidade, no contexto desse mundo doente. A mediunidade nesse mundo doente, eu logo já saquei, para mim veio claro isso, que a gente ia muito além de coronavírus, porque o mundo está doente há muito tempo, sabe? Como disse o Márcio agora há pouco. O coronavírus é praticamente uma manifestação isso que eu ia falar, parece que é a febrezinha que apareceu de uma inflamação crônica, né? Então parece que ficou palpável uma coisa que quem tem uma sensibilidade maior sentia o mundo doente nos seus valores, nas coisas, na nossa vivência diária. Então, sinceramente, o mundo não está doente hoje. Nós estamos simplesmente com uma doença... hoje, a manifestação física palpável, ambulatorial, de uma doença que está se arrastando há muitos anos e que rogo a Deus, rogo ao Oxalá, que quem sabe a gente não possa encarar, aproveitar esse momento, né? E essa doença palpável nos faça lembrar de quanto de doença espiritual, na alma, vibratória, a gente está trazendo para perto da gente. Acho que essa aqui vai ser a temática de hoje, acredito eu. Acho que foi pelo menos o que eu saquei para a live de hoje. Tem um recheio de Caboclo Mirim aqui, não sei se você conhece esse livro aqui. Eu sempre faço questão de perguntar, porque vai que a pessoa não conhece, né? Eu conheço, gente, eu recomendo, mas eu sou suspeito. Isso se chama conflito de interesse. Na minha profissão isso é proibido. Eu vou ter que fazer uma capa espelhada, é isso? Já entendi. Vai ter que digitalizar e imprimir o inverso. Já entendi o recado. O valor da nossa vida material depende tão somente da sua situação em equilíbrio físico. Olha, cara,
como essas frases vêm tapa na cara em diversos momentos, né, Sérgio? Caboclo Mirim realmente, com a sua luz, Mais atual do que nunca, era né? muito à frente do tempo. É muito louco isso. O valor da nossa vida material depende tão somente da sua situação e equilíbrio físico. Isso significa que quanto mais tranquilos formos, mais harmonizada será a nossa vida material, que está sempre na dependência de executarmos todos os trabalhos físicos com o máximo de paciência, para não produzirmos reações violentas que, somadas a outras, venham colaborar com o grande mal-estar da coletividade. E agora, José? É o cara. Então, sério, eu não sabia que você... cara, né? Eu não sabia que você ia citar isso, como eu sempre digo, né? E aí a gente tem uma ótima abertura para a reflexão dessa noite. Eu também não sabia que eu ia citar, não. Eu catei o livro agora aqui. Show. Para a gente poder ter um norte, né, no meu roteiro, né, mental, eu pensei o seguinte: bom, o tema é mediunidade no mundo doente. Aí eu, né, pensei assim: o que a gente entende como mediunidade? Vamos para esquentar um pouquinho. O que é mediunidade? É só o cara que incorpora, Sérgio? Fala aí. Exatamente. O que é mediunidade? A ciência, né? Se a gente for olhar pela ótica da ciência, pelos pioneiros da área mental, porque gente estribuchando e falando esquisito, meu amigo, tem que ser pessoal, não vai adianta perguntar para o infectologista, vai perguntar para o pessoal da área mental, né? A ciência, entenda-se bem, o pessoal da área mental. E lá nos pioneiros, né, na segunda minha anotação aqui, lá para Freud, o Pierre Janet, as manifestações mediúnicas são, para eles, né, na teoria deles, são exclusivamente fruto da atividade do inconsciente no médium. É uma patologia, ou seja, é doença. Entendeu? Mediunidade nada mais é do que o cara que não está batendo muito bem, tá? Outra corrente, outros como Jung, Carl Jung, discípulo do Freud, e William James, já acha que não é necessariamente coisa de doido. Não é necessariamente uma coisa de doido. Ela tem realmente origem no inconsciente do médium, a mediunidade tem origem no inconsciente do médium, mas pode também ser uma real comunicação de um desencarnado, de um espírito, de uma mente exterior através dessa pessoa. Que eles, por não serem religiosos, né, mas perceberam nas suas pesquisas, em pessoas que eles encontraram, que não dava para encaixar no primeiro caso lá do Freud. Então, era inconclusivo. Então, precisa pesquisar mais. Eles concluíram que é realmente pelo inconsciente, mas não dá para rotular todo mundo de doido. Tem pessoas que realmente, aparentemente pelos cientistas, tinham um contato com alguma inteligência que transpassava o sujeito. Bom, para o cientista isso pode ser uma surpresa, né? Para a gente, isso é rotina, né? Todos nós, para falar que... Aí vamos falar da fé. Eu falei da ciência e a fé. Na fé, no campo da fé, a nossa maior referência universal é Allan Kardec. Né? Falar de aspectos da espiritualidade, de mediunidade, a gente não vai ter como fugir de Allan Kardec. Se eu não me engano, né, no livro dos médiuns... A gente tá bizarro hoje, hein, cara? Eu trouxe uma passagem para falar aqui. Tamo junto. Caraca, o que é isso, jovem? Livro dos Médiuns, capítulo 14, não sei se foi onde você foi, mas o livro eu acertei. Entendeu? A gente, né, pelo menos... É outra. Você vai completar, então. Tá, eu esbarrei no capítulo 14, na resposta 159, se eu não me engano, e ela fala o quê? Ela fala, eu tenho isso aqui. Pimba. Fala assim, que Allan Kardec, que toda pessoa que sente influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, isso é Allan Kardec, pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns.
usualmente. Porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Eu acho que isso é Allan Kardec. Então, na verdade, eu não fui direto no livro, mas está lá 159. Sim. Eu acho que é Allan Kardec mesmo. E como você quer aproveitar, encaixa a sua... Então, por favor. Encaixa. Você estava falando sobre mediunidade e nós somos, muito mal comparando, uma espécie de um rádio, que a gente reproduz a frequência que a gente consegue conectar ali, né? Que a gente estabelece um contato naquela frequência. A gente não é médium só para o lado bom da coisa, não. A gente pode ser médium para o lado ruim da coisa, né? Então, eu acho que o alerta principal aí para a gente é que a gente precisa estar atento sobre que valor a gente está dando a essas comunicações espirituais que a gente tem, né, com as nossas entidades, com os nossos guias, especialmente quando a gente não está incorporado, que sentimentos são esses que eventualmente possam estar sendo sugeridos por forças externas e que nós estamos dando vazão através das nossas palavras, dos nossos atos, né, que isso é extremamente perigoso. Aí tem um texto lá do final do livro dos médiuns, no capítulo 31, na segunda parte dele, que fala o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho, porque é pequenininho, mas é extremamente profundo, Sérgio. Fala assim, ó, pessoal, tenta prestar atenção aí, olha só. Na maioria das vezes, com que finalidade pedem comunicações aos espíritos? Qual é a finalidade disso? Para que vocês querem estar aqui? Vai para o terreiro para quê? Vamos traduzir para o lado da Umbanda, né? Sim. É só para mostrar para os outros, para se tornarem, né, para os seus conhecidos, para vocês se tornarem, tipo, pertencentes a alguma coisa? E aí, assim, o mais importante que diz no texto é que essas mensagens, que as orientações dos caboclos, dos pretos velhos, ele fala dos espíritos, eu estou tentando traduzir para o lado da Umbanda, que elas encontrem eco nos nossos corações, que elas não passem batido. Aí ele pergunta assim, eu gosto desses espíritos, como diria o Roger, a voz da linha, ele acha que às vezes foi um Exu que escreveu a pergunta. Eu vejo assim, ó. O que acontece quando recebem uma comunicação admirável? Porventura julgam que viemos em busca dos seus aplausos? Não se iludam quanto a isso. Não nos agrada adverti-los nem de um modo nem de outro. Ainda é a curiosidade que o impulsiona e em vão tentam disfarçar. A nossa finalidade é tornar os homens melhores. Falou disso. Então, na live passada, lembra que eu falei sobre polarização? Então, assim, não vamos simplificar a coisa, não vamos facilitar as coisas para a gente, não. Não vamos ficar só com ciência e fé, né? Esse diz isso, esse diz isso, e está tudo certo. Não, vamos adiante, vamos dificultar as coisas para o nosso próprio pensar. Quem disse que ia ser tão fácil, né? Vamos exercitar a cabecinha. Porque de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Fale com isso você. Tá bom. É porque eu só tenho de louco, no caso. Eu te conheço, Pra estar aqui, num domingo, já de papo comigo, já é bom. Já não é uma boa coisa, né? Não é bom disso. Então a gente sabe, né, gente? Nós que vivemos essa experiência, a gente sabe que... E vamos aí... eu vou estar falando, claro que eu tenho amigos que estão assistindo live, provavelmente, pessoas até que não são bandistas, às vezes não são nem espíritas, mas o texto, o nosso estudo hoje realmente vai tocar mais quem vive essa experiência, né, de alguma forma, quem é espiritualista, quem vive de alguma forma essa experiência de conexão com alguma coisa que vai além essa coisa louca que é esse contato. Então, e deixando claro que a gente não está se restringindo ao contato de incorporação. Não. É o contato de todas as formas possíveis. Exatamente. Né? Então, se a gente vai tentar fazer um mix entre ciência e fé, a gente sabe, vamos falar abertamente, que temos nas manifestações, a gente tem manifestação espiritual, claro. Como que eu vou falar que eu não vou falar que não tem manifestação espiritual? Claro que tem manifestação espiritual, mas também, gente, tem muito recalque do médium, tem situações que é confusão mental do médium, do intermediário, os recalques, as coisas mal resolvidas dentro dele que se expressam através
da pseudo-incorporação, da coisa que parece, mas não é, e que serve como uma terapia, serve como botar para fora algumas coisas que estão lá no recôndito da alma. O tal do inconsciente que os bonitos lá estão falando que a gente era doido. Então, existe de tudo. A gente tem que ter consciência que a gente não pode fechar a questão e dizer, não, é o guia espiritual sempre, e não considerar que também temos pessoas desequilibradas, pessoas que pensam que estão vivendo essa experiência mediúnica e seja qual for a forma, incorporação, psicografia e intuição, as formas de manifestação mediúnica, tem aquelas que não sabem separar as coisas. Então a gente precisa abordar, quando a gente vai falar de mediunidade, temos de abordar claramente que temos irmãos, temos pessoas que, infelizmente, não conseguem separar o que é seu do que é divino. Porque eu acredito que muitas vezes, ou por ignorância, pela extrema simplicidade com que as pessoas mergulharam, pessoas que de repente têm até uma mediunidade aflorada, rudimentar, e que afloraram nisso, e pela extrema simplicidade, às vezes fazem essa mistura do que é seu e do que não é seu, e aqueles que são apressados mesmo, aqueles que não dão o devido tempo para a maturidade emocional indispensável para você identificar o que é seu, o que é recalque seu, o que é espiritual. Pela pressa, e aí, seu Mirinho fala tanto da pressa, né? Mas que frescura, deve pensar lá, né? Porque de repente vem alguém em uma tenda, vocês, dois irmãos numa tenda, um sai e vai para outra tenda. Aí na outra tenda o cara era, sei lá, um médio de terreiro comigo aqui, na outra tenda já é 5º grau, em um ano ele já está no 5º grau. Aí você fica assim, pô, mas que atraso de vida, se eu tivesse seguido lá com um cara, já estava já no 5º grau. Você sabe que eu pensei isso essa semana, Sérgio? Isso porque já me falaram isso uma vez, tá? Uma pessoa, claro que eu não vou dizer quem, claro. E claro que ela não é do CCD, porque quem pensa assim não consegue coadunar com o que a gente faz, porque é completamente avesso, né? É o contrário. Ela falou que ela estava num terreiro, que ela estava num determinado grau lá há muitos anos, bota muitos anos nisso. E aí ela, por alguma razão, saiu desse terreiro que ela estava, foi para um outro terreiro, que a gente conhece, que não é esse que você pensou, é um outro. Mas também é bem grande e tal. E aí chegou lá e foi assim, placada, 7º grau, 6º grau, sei lá. Nossa, foi pagadá mesmo, hein? Foi. Como diria a Anne, carreira meteórica. E, cara, vou te falar, ela disse que justamente isso, o fato dela não estar mudando de grau no outro terreiro, estava fazendo com que ela atrasasse a evolução espiritual dela. Olha que coisa absurda. Que coisa absurda. Como se eu, dentro do meu próprio grau, não evoluísse. Que equívoco. Como se evolução, como se grau fosse sinônimo de evolução. Quando a gente está falando do aperfeiçoamento do ser humano, a base de tudo que nós vamos falar aqui hoje, como uma letrinha no braço fosse sinônimo de evolução espiritual. Você formar mais à frente do terreiro, te tornasse um ser humano melhor. O exemplo é perfeito para o que a gente está falando aqui. Isso não significa que quem tem o grau alto, né? Foi lá, não sei o quê, tá errado. Não, às vezes tá certo. Mas é porque, se a gente deixar solto, a sensação que me dá, Sérgio, é que todos os ansiosos vão dizer assim, mas esse é o meu caso, eu poderia ter grau alto. Sim, porque você vai puxar sempre a sardinha pro teu lado, se você tá assim. Sim, mas exatamente, o problema só que a gente, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte, a escola da vida não tem uma administração central, entendeu? Não tem um papado, não tem quem diga assim, é ou não é. Então, cada tenda tem a sua realidade, nós respeitamos. Claro. Tá? A gente não está aqui para dizer absolutamente que quem... Só que, só não olha dá o pra caso. dizer que grau e evolução... Nós temos dois médios caminhando juntos, e aí um repentinamente...
sou estranho. Para qualquer um que ouve, sou estranho. O outro médico muda de tenda e na outra tenda. Entendeu? Isso, dar grau, não tem muito sentido essa pressa do grau, porque vai da maturidade do médium, o médium está amadurecendo na experiência, é a escola da vida. Então não adianta você ter pressa de chegar a algum lugar e você não vai chegar a lugar nenhum, porque vai chegar lá na frente, você não vai ter vivido o processo, o caminho, o despertamento, vai estar vazio, oco, vai estar sem a maturidade e a sintonia vibratória com os teus guias necessários para batata quente, que estar lá na frente, cada coisa cabeluda que aparece nas mãos de quem está lá com o seu Murubixaba, está lá com o seu Abareguaçu lá na frente. E meu amigo, e aí você que foi. Então, assim, sabe, isso não é sinônimo de grandes coisas. Então eu estava falando. Fala. Posso fazer uma pergunta aqui que tem relação com o que a gente está falando? Manda. Não corta o seu pensamento aí, não. Não. Qual é a relação entre grau e evolução? Rapidamente falando, o grau está relacionado com a função que você vai ter que exercer ali naquele grupo, dentro das possibilidades que você tem, e a evolução é a evolução espiritual, que é ela dentro do seu grau ou de um grau para outro. Né? A evolução é sempre qualquer coisa que te faz melhor. A evolução, ela diz muito mais respeito de como você vive a experiência, como você vive o local onde você está, do que com o local onde você está. Entendeu? Seu Mirim falava alguma coisa assim: seja um pequeno homem no mundo grande e não um grande homem no mundo pequeno. A sabedoria que ele quer dizer é que é como você toca as coisas que estão passando na sua mão, toca as responsabilidades que chegam até você, é como você vive aquilo que vai dizer sobre a sua evolução. E não com a carteirinha, o crachá, que é esse grau, essa letra no braço, esse crachá de qual é a função que você exerce no terreiro, vai te dizer. Entendeu? Então, isso aqui precisa ficar bem claro. Infelizmente, houve por motivos alheios, né, que eu não venho aqui muito ao caso, mas houve uma certa desconexão. Essas duas coisas deveriam, sim, estarem mais próximas, não deveria ser referências assim, uma aqui e outra aqui. Elas deveriam estar mais próximas, deveriam ser espelho uma das outras. O grau na tenda deveria ser o espelho do que é a pessoa, mas, infelizmente, por questões diversas, às vezes, isso já foi perguntado aqui uma vez, às vezes uma pessoa, um médium, é promovido, mesmo não estando maduro ainda, mas por uma questão de potencial pessoal e individual. Cada caso é um caso. Aquele médium, especificamente, o Murubixaba daquela tenda, viu alguma coisa que você não viu, que eu não vi, que o Márcio não viu, que ninguém, mas que ele sabe que aquela pessoa precisa viver aquela experiência, aquele grau. Ela não chegou madura, pronta para o grau. Ela tem que tomar um choque. Às vezes, é como dizia a dona Marlene lá na Seja Filial, bota na chapa quente, joga na chapa quente com os pezinhos, entendeu? Ou a pessoa aprende a dançar, ou pula fora, porque na verdade ela está se prejudicando com a sua indisciplina. Onde ela está, ela tem disciplinado. Onde ela fica, onde colocam ela acha que é boa demais para aquilo, ela tem uma certa disciplina, ela não tem uma postura colaborativa. Então, às vezes, até uma questão de chapa quente, bota o médium ali, porque o médium vai ver, tá achando que era brincadeira, tá vendo como... E aí, ou o médium se conserta, desperta esse choque de realidade, desperta ele, ou ele vai realmente, não aquilo vai continuar um vazio interior nele muito grande, e aí ele vai perceber que aquilo ali não é para ele. Entendeu? E aí ele vai achar porque esse vazio vai encher o saco, né? Por que eu vou sair de casa? Qual o sentido Exatamente. disso?
né? Não vai ter sentido. Então, uma vida sem sentido, ele vai caçar uma outra umbanda, uma outra raiz, uma outra maneira de fazer. Seja feliz, entendeu? Ou não, ou vai pra praia. Ou vai pra praia, entendeu? É engraçado, eu tossi, botei a mão na frente como se a câmera fosse... o microfone tá aqui embaixo. Entendeu? Então, é isso, entendeu? Fica vazio de sentido e abandona aquilo ali. Então, o sentido, como você vivencia cada oportunidade é que diz sobre a sua evolução, sem essa pressa de chegar a algum lugar. Então, voltando ao que a gente estava falando, nós estávamos falando sobre essa confusão que nós precisamos termos clareza de que a mediunidade, nós estamos falando de mediunidade, que a mediunidade, ela claramente tem médiuns conectados e que estão fazendo claramente o papel de mediadores de uma inteligência exterior que está canalizando, são canalizadores de uma realidade exterior além dele. Tem médiuns que às vezes estão pelo seu recalque, pela sua confusão mental, estão na verdade exteriorizando a sua psique interna, a sua confusão mental dentro daqueles arquétipos, né, que a Umbanda é tão conhecida na Umbanda, entendeu? Então, ele personifica, na verdade, as maluquices dele, vamos dizer assim. As coisas mal resolvidas na cabecinha dele. E aí, por isso que o seu mirim dá tempo ao tempo para que cada um comece a aprender a diferença entre o que é seu e o que é do médium. Você estava falando sobre isso aí, Sergão, rapidinho. Uhum. E essa personificação da entidade, eu acho que ela é muito perigosa, né? Primeiro, porque, lembrando da velha máxima de que essa entidade já está fora dos ciclos das reencarnações, ou se ela está chegando lá, eu fico dizendo, não, porque a minha entidade é negra, é morena, é cabocla, ela viveu numa tribo tal, ela veio num navio negreiro tal, ela era um padre, ela era uma... infelizmente prostituta, porque dizem que, né, algumas pessoas falam da pombagira que era prostituta. E é uma pressa de ter história, né? Meu Deus, mas pra quê? Assim, eu acho, sinceramente, eu acho que a diferença se faz para pior, né? Porque você está se iludindo, você está criando uma imagem mental física para alguém que não é mais físico, para uma força que não é mais material, né? Se a entidade ainda está chegando lá, é uma brincadeira de mau gosto que você faz com ela, porque você está puxando a emoção dela de volta, né? Você está fomentando, ao invés do desapego, você está fomentando o apego. Então, cara, realmente eu acho que essa coisa do, não, porque o caboclo é assim, é assado, porque faz isso, faz aquilo, a entidade é isso, meu pai... E vou te dar uma outra... E vou piorar a coisa. Você está dizendo, o que você está falando daquilo que leva para dentro do terreiro... essas coisas estão na cabeça. Pra e quando o cara pra vida também, né? Mas vamos na vida. E quando o cara leva pra vida o terreiro, ele começa a dizer que ele fez não sei o quê, que tomou uns gorós, a minha pombagira tá querendo não sei o quê. Ai, meu Exu vai dar um jeito naquele cara. O cara começa sei lá, a minha santa de frente aqui não foi com a cara daquela fulana, o meu Ogum vai dar um... Eu já ouvi isso. Começa a levar lá para fora, quer dizer, você começa a dizer que é o orixá, é a entidade, é o guia que está... Aqui, ó, tira do meu ombro, né? E aí você começa a ter os trejeitos de entidade lá fora, porque a sua pombagira está de frente, me dá Eu já não vi isso, tá num churrasco, tá tomando uns goróis, aí pede um cigarro, a pessoa nem fuma. Ai, tô com vontade de fumar um cigarro, a minha pombagira que deve estar aqui, tá colando comigo, tá querendo um cigarro. Você sabe que tinha um cara que morava onde eu morava, né? Na mesma rua que eu morava, que ele só incorporava um Exu, um pseudo-Exu, porque, né? Quando ele estava bêbado. Tomava o goró dele e só incorporava lá o pseudo-Exu dele. Ainda dizia que era trabalhador das almas. Coitado dele. Aí vamos fazer uma citação de seu mirim, né? A gente tem sempre... Vamos puxar sempre seu mirim aqui para a nossa conversa, que é a nossa base, a nossa referência. E ele diz assim, numa das passagens dele, que o homem deve compreender que, pelo modo de aplicar sua atenção, ele vai materializando cada vez mais a sua personalidade, a ponto de se escravizar inteiramente aos fenômenos físicos, permitindo com isto a criação de uma segunda natureza, que pelos sentimentalismos
o obriga a permanecer indefinidamente na vida física aplicada. Que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Tanto você repete que é o seu Exu, que é não sei quem, que é não sei quem, tanto você repete isso, dentro ou fora do terreiro, que você, o Márcio acabou de falar isso, você vai cristalizando um personagem que não existe. É maluquice sua. Você vai criando um personagem. E eu estou falando de mediunidade. Então, para a gente falar da verdadeira mediunidade, a gente precisa falar, alertar aos nossos irmãos das armadilhas da nossa psique. Como diria meu irmão Sérgio Navarro, é casca de banana, né? É casca de banana. Entendeu? Se você vai ficar fixando sua mente num personagem, e isso começa muito cedo, você vai cair na armadilha. O seu menino falou, você vai começar a criar uma segunda natureza que não é espiritual, que é coisa da sua cabeça, e aí, como é que você sai dessa armadilha? Você vai cada vez mais... Difícil, você vai botando camadas desse personagem e você não sai mais. Quando você despertar lá em Aruanda, quando você acordar dessa encarnação, você vai perceber, caraca, então era eu o tempo todo. Era você. Mas não tem seu caboclo fulano comigo? Não tinha seu caboclo fulano contigo, não. Tadinho, ele queria até te ajudar, mas quando ele chegou já tinha um outro. Já tinha um dublê de ser o Araribóia, tinha um dublê de Sete Flechas. Ele chegou, tinha um dublê lá, ele não podia fazer nada, a cadeira já estava ocupada, ele só orou por você e esperou você chegar aqui, ó, tá aqui para te receber. Esse é o Araribóia, é o Sete Flechas, é o nome genéricos, né, gente? Mas assim, para você começar. Desse daí para receber lá não tiver um trevoso, todo sujo de lama, né? Porque outra armadilha, e aí por isso da importância desse tema. Não existe essa cabeça vazia, oficina do diabo. Eu acho essa expressão excelente para a nossa realidade mediúnica, médiuns. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não existe cabeça vazia quando você bota roupa branca. E aí vamos falar do médium de Umbanda, aquele que muito preocupado em incorporar. Não existe cabeça vazia, tá? Se você vai pro terreiro de Umbanda, bota roupa branca e você acha que pode brincar de incorporação, acha que pode brincar de ter um caboclo, bater no peito, o meu caboclo, isso, o meu caboclo, aquilo. E eu falei isso na última live, o verbo. Se você quer incorporar caladinho, você vai ter a oportunidade de sozinho ir percebendo o que é você, o que é entidade. Todos nós já vivemos isso. Isso foi uma pergunta corrente para os médicos que começam, os iniciantes, sempre perguntam, mas eu tenho uma dúvida, tem hora que eu não sei se sou eu ou sou entidade. Show! Ótimo. Que ótimo que você tem essa dúvida. O pior é aquele cara que não tem essa dúvida. O pior é o cara que vai a vida inteira e que nunca se questionou se é ele ou se é entidade. É para ter essa dúvida mesmo, entendeu? Se é você ou a entidade. Tenha a vida inteira. Se for o seu caso, chega a um 7º grau, chega lá a comandante de Matena perguntando, será que sou eu ou a entidade? Entendeu? Isso é fundamental para você discernir. É saudável, né? É saudável. E esse questionamento vai fazer sempre você perceber o divino em você. Porque quando você consegue separar os dois, você sabe claramente, nossa, isso não sou eu. Lá no silêncio da alma, durante a manifestação mediúnica, você tem aqueles momentos de êxtase, de que não sou eu. Sabe? Essa paz que te invade, a palavra amiga que sai pela sua boca, a sabedoria do vovô, você diz assim, não sou eu. Não tem como ser meu ainda. Você não tem. E você é inundado por uma gratidão de estar podendo servir essa entidade, uma gratidão de estar sendo um veículo de uma coisa, de um ser tão bonito, uma luz tão bonita que está usando você, esse Zé Ruela que nós somos, está usando a gente para fazer uma coisa tão positiva. Tenham essa noção clara do que é você, o que é entidade. Sem vergonha de estar na incorporação e se questionar, não é problema nenhum. Se questione sempre, para você estar sempre pisando firme e com razão. Por isso, vamos para a segunda parte do que eu tinha me proposto. Por isso é que a nossa escola de Umbanda, como é que você vai... Se é tão perigoso a incorporação, se é tão perigoso esse contato com a mediunidade, porque a mediunidade pode ser você, pode ser outra coisa, pode ser maluquice da sua cabeça, porque se é tão perigoso, como é que a escola do seu mirim trabalha? Trabalha no elo fraco dessa relação. Onde está o elo fraco dessa relação? Em você.
É o médium, é a pessoa, é o ser humano. Seu menino vai ensinar a entidade a trabalhar, seu menino vai... aliás, até ele registrou isso. A nossa escola não vem ensinar a entidade a trabalhar. A Umbanda não vem ensinar ninguém a ficar incorporando. Mas ela, exatamente para que você tenha certeza da qualidade do seu trabalho, da qualidade mediúnica, daquilo que você oferta para o guia espiritual, é em cima de você que a Escola da Vida vai trabalhar. Porque é com certeza que você tem consciência do que você está fazendo, que você está esperto no que está acontecendo, aí seu menino não se preocupa com a entidade, porque sabe que a sintonia vibratória vai fazer que só coisas positivas venham por você. Porque um ser trevoso não vai encontrar palco na sua mediunidade para fazer showzinho. Então, se trabalhar a Escola da Vida, você viver a Escola da Vida e trabalhar isso, você for um médium bem trabalhado, bem amadurecido, você viver as 3 escolas, e aí a Escola da Vida vai te ensinar a disciplina, vai te ensinar a disciplina física, vai te ensinar a escola de fonte mental e da indiferença construtiva. Se você viver a escola e se aprimorar, se amadurecer, viver com disciplina, assumir responsabilidades, viver a Umbanda com verdade, com paciência, você vai estar a cada dia sendo um aparelho mediúnico confiável, vai estar sendo um aparelho mediúnico quando fala, não se útil, serve né? Útil. Não se serve no prato. Você já falou isso uma vez aqui. Não se pega o pratinho de comida do cachorro para servir um prato francês do chefe Gastrô das Couves, entendeu? Você vai contaminar qualquer coisa linda que venha por você se você for um prato sujo. Então, a principal foco da Escola da Vida é exatamente isso. Trabalhar os médiuns para que eles sejam, de verdade, úteis. Sabe? Que a mediunidade, então, seja positiva, seja uma mediunidade lapidada nos anos de trabalho, na consciência, na maturidade. Quando se fala tempo, gente, foi se falado aqui hoje sobre o tempo, está se falando de maturidade. Não quer dizer, por isso que o tempo é tão relativo, por isso que você não pode dizer que eu fiquei 5 anos no banco, eu fiquei 10 anos no banco. Cada um é cada um. Porque o importante é a maturidade que você vai sair daquela fase. Se você viveu aquela fase, entendeu aquela fase, aquilo transformou você é positivo, next phase. Você zerou a fase, você viveu aquela fase, aquilo te acrescentou experiências, entendeu? Que você vai levar para a vida inteira. Não é só ganhar um carimbo, botar uma letra no braço e bola para frente. Você não vai levar aquilo para o resto da vida. Então a Escola da Vida, ela vai te ensinar isso, vai te ensinar a ser esse médium melhor, confiável, e a letra, o grau, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o quão confiável você é, o quão estável você é, o quão seguro no seu trabalho, naquele universo que você está na tenda. Se te botar aqui e ali você é confiável, o Morubixá pode virar as costas, ele sabe que ali você vai segurar a pemba ali com as suas entidades. Ele sabe que você é confiável porque você está ali no dia da sessão. Quando começa a chover, que ninguém tem coragem de sair de casa e pegar um ônibus que vai se molhar, você está lá no dia da sessão. Você é regular, você é estável. Isso não é uma regularidade, uma disciplina, uma estabilidade para a tenda. É para você. Porque você não se questiona mais se hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, hoje eu varri a casa, hoje eu limpei o cocô do cachorro, hoje eu não sei, hoje estou cansado, eu acho que eu não vou hoje não. Não, você está lá, você chega com os olhinhos, né? Está até na foto assim com os olhinhos até abatidozinho, mas está lá, entendeu? Vai lá, faz a sua parte, dá a sua contribuição, porque é o que você espera de você. Você não está aqui para agradar ninguém. Você não está fazendo aquilo para ficar bem na foto com ninguém. Você está fazendo aquilo por você. Em respeito a princípios e valores que você
incorporou para você. Então, aí você começa a se tornar começa a entender a linguagem dos guias espirituais. Somos nós que temos de ascender a linguagem dos guias espirituais. Eles não esperem do guia espiritual uma dissertação, que ele chegue para você e faça uma dissertação, que fale em grego, italiano, japonês. Isso é fenômeno, né? Não adianta aprender isso. A linguagem deles é de valores. É de valores. Então, como que nós chegamos próximos aos guias espirituais? Quando os nossos valores são elevados, valores de bondade, de fidelidade, de verdade, honestidade. Os mais elevados valores nos elevam vibratoriamente, e foi lá o início da nossa conversa, nos elevam vibratoriamente, nos fazendo ficar íntimos, como se antenas, como se raízes, como se folhas, galhos, como se nossa coroa se ampliasse e interagisse e entrelaçasse com esses guias espirituais, com essas egrégoras espirituais. Nós passamos a fazer parte dessa família. Nós somos reconhecidos como iguais, na nossa pequeneza, porque a nossa centelha de vida está aqui, está nesse plano material, mas ela é uma centelha divina. Está aqui nesse plano, modificando a matéria, sublimando a matéria. Então, somos nós que temos de expandir a nossa consciência para vivermos o mundo dos espíritos, vivermos o mundo, a perfeição do plano espiritual nesse mundo, pela ampliação da consciência. Essa expansão da consciência, cara, não adianta, porque se a gente não conseguir isso, a gente não está caminhando. Quem sou eu? Não tá caminhando. Quem eu quero ser? E agora, José? E aí, a segunda parte do tema da palestra fala assim, a mediunidade... como é que é o tema de hoje? A mediunidade... No mundo doente. No mundo doente. Já que falamos na primeira parte da live sobre mediunidade, vamos falar da nossa relação com o mundo na próxima live. Fica melhor assim. Eu acho tá bom? Justo.